Chegamos por aqui, tem mais uma semana de arquibancada para você que nos assiste na tela da Band, é fã de futebol, de esporte. Seja muito bem-vindo, estamos por aqui para trazer para você o que é que foi de notícia, o que é que foi mais importante e as principais análises, tanto de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviário. Tudo isso e muito mais aqui no Arquibancada, junto com Armando e Washington, sempre por aqui, meus amigos. Carlos Henrique, Washington, saudar a nossa audiência. Fortaleza, tudo de cabeça para baixo aí, né? E o Ceará garantindo sua classificação, como manda o script, tudo certinho, tudo organizado. Vamos falar aí da semana de futebol cearense para você. Bom dia, Carlos. Saudar Armando, saudar aí todo telespectador que está nos dando audiência todo sábado, né? Já convida todo mundo aqui, Bancada no ar. Vamos discorrer aqui sobre Fortaleza, né? Uma sequência de fato negativa, mas calma, torcedor, vamos ter um pouquinho de paciência. E para o Ceará, faz a obrigação, vence, performa, importante para dar confiança para esse elenco alvinegro. Bora começar falando do Vozen. Vozão conseguiu aí emplacar mais uma vitória, passou de fase na Copa do Brasil, num sistema de regras novo, que eu particularmente gosto muito, né? Que eu particularmente acho injusto um time que jogar mal se classificar na Copa do Brasil. Eu acho que tem que jogar bem, tem que vencer. E foi isso que aconteceu, mas o Washington tá parecendo que pensa diferente, né, Washington? É porque a Copa do Brasil é uma competição que nem sempre o melhor com nível técnico vai passar, né? Sim. Um jogo de mata, né? Na qual o jogo fora de casa, às vezes um time inferior consegue fazer um gol, fecha ali, tem um lado psicológico, então acontece demais, né? Você vê o Grêmio, né? Que passou nos pênaltis, um gol no final do jogo com o São Raimundo, então vai acontecer, é natural da competição, por isso que ela é charmosa, vamos dizer assim, né? Interessante, mas o Ceará faz seu dever de casa, né? Dentro do que a gente esperava de pré-jogo, sendo um time positivo, propondo o jogo, tanto pelo lado esquerdo com o Fernandinho, o lado direito do Pedro Henrique, que eu acho que é o grande destaque da temporada, um jogador posicionado, um jogador construtivo, que consegue pisar muito bem na área, consegue construir também por dentro, fazendo essa dobrada ali com o Ailon, muito interessante. É uma característica diferente do Fernandinho, não é um jogador de drible, não é um jogador de profundidade, é um jogador que você vai ver sempre ali pisando na área, com a presença de área, já que o Ceará tem essa dificuldade com o Ailon, né? Que não é um jogador de área, né? Um centroavante nato. E aí do lado do Fernandinho dobrando com o Bahia, muito interessante. Eu acho que o Ceará foi positivo, né? Acelerou quando tinha que acelerar, teve paciência quando o jogo pediu isso. Eu acho que valeu a superioridade. Foi um jogo relativamente tranquilo, sem sustos, que era o que se esperava do Alvinegro aí. Coloca um dinheiro no bolso e principalmente dá confiança para esse elenco. É um elenco reformulado. O Léo Condé já começa a dar um encaixe tático e algumas peças já são muito claras que são titulares nesse início de temporada, mas era um teste, né? Um teste para um elenco em termos de classificação, né? Um jogo que de fato valia alguma coisa. E eu acho que o Ceará passa num teste importante para o restante da temporada e mostra mais ou menos a cara, viu, Armando? Eu acho que o Ceará vai ser um time conjunto, né? Isso que eu falava. Acho que o Ceará, para dar certo em 2025 com as contratações, vai ter que ter um conjunto muito forte. Por quê? Individualmente, você não vai ver um destaque, né? Você não vai ver um destaque técnico. Então, o conjunto precisa dar certo e é isso que o Léo Condé está propondo para esse início de temporada. E Armando, é bem isso mesmo. Assim, a gente esperava que o Ceará se comportasse melhor em campo, porque o Sergipe é muito frágil, né? E aí a vitória veio e aconteceu, cara. Esse modelo, né, essa nova forma, a Copa do Brasil ela é democrática. Por que ela é democrática? Porque é o único campeonato onde o Sergipe ele pode pegar o Flamengo, ele pode pegar o próprio Ceará, que para ele é um clube gigantesco. E aí essa regrinha, ela faz com que ele se proponha a ficar retrancado e aí sim conseguir uma possível classificação. Mas o Ceará foi cirúrgico, né? Teve um jogo muito controlado, como o Washington bem colocou, e consegue a classificação num 2-0 tranquilo e sem ser muito agredido. Isso é fundamental. Então não passou aí por grandes sufocos o Ceará, a equipe de Léo Condé. E esse decorrer de temporada, como o Washington bem fala também, eu acho que inicia com os valores individuais se destacando. Um pouquinho aqui, um pouquinho de Dieguinho, um pouquinho de Pedro Henrique. Os caras vão individualmente ganhando confiança por uma temporada que a gente sabe que não vai ser fácil. Quando a gente vê o Ceará performar, para o torcedor entender do lado, contra o Sergipe, não vai ser a mesma coisa que pegar o Palmeiras, a gente sabe disso. Mas é bom ver o atleta, faz parte da maturação ver os atletas individuais, os valores individuais ganhando corpo, ganhando confiança, ganhando em performance, porque isso sim vai formar um conjunto. E esse conjunto, como eu sempre uso o exemplo do Juventude ano passado, um time pobre, um time sem muitos recursos, que ficou com a gordurinha. Não ficou ali por um ponto morrendo, não. Ficou com tranquilidade 1, 2 rodadas antes. É isso que a gente espera. Um Ceará que
finca os 2 pés na Série A, que busca ali uma Sul-Americana e que não passe por nenhum vexame de rebaixamento. E aí a gente pode ver também os destaques individuais. Podemos falar aqui do Pedro Henrique, o Washington até já citou. E desde o primeiro jogo do Pedro Henrique pelo Ceará, que ele fez alguns gols, aquele jogo, acho que foi contra o CSA a estreia, não foi? Se eu não me engano. Você lembra? Você me pegou de cabeça. Foi na estreia né? do Ceará na temporada, o Pedro Henrique fez gol e jogou muito bem. E desde aquele jogo eu já falava que o Pedro Henrique era um cara que possivelmente... É um sarrafo muito grande ainda pra gente falar agora nesse início de temporada, mas possivelmente poderia ser o cara para substituir o Eric Pulga, que saiu, que jogava ali pelo lado. Lados diferentes, Eric Pulga pela esquerda, Pedro Henrique pela direita, mas é um cara que vem se destacando, vem fazendo gol e vem sendo importante pro Ceará, para vocês dois. O que é que vocês pensam? É uma característica totalmente diferente, né, do Eric, né? Como eu falei, é um jogador mais construtivo, é um jogador que taticamente preenche muito bem espaço. Você vai ver o Pedro Henrique penetrando muito na linha de defesa ali, né, entre os zagueiros, que é o que foi o primeiro gol. E o Pulga é o cara do X1, é o cara quebrador de linha, é diferente, né? Acho que a característica do Pulga mais o Fernandinho, claro, que é o cara de um drible rápido ali para quebrar a linha. Mas o Pedro Henrique é um jogador experiente, né, já com rodagem, né, tem uma capacidade técnica interessante de ler o jogo, né? É aquilo que eu falei, você vê diversas vezes durante o jogo que ele não fica ali engessado lá direito. Ele vai construir por dentro, ele vem receber bola, é um jogador inteligente e tendo essa leitura de jogo facilita. O que é o ponto, né? E novamente o torcedor precisa entender. Você não vai esperar do Pedro Henrique uma característica do Pulga ou do Fernandinho, né? E isso, talvez a minha maior preocupação para a Série A, porque eu acredito que o Ceará vai ser um time muito mais reativo, então ele vai ter que ter uma transição muito rápida. E eu não sei se o Pedro Henrique encaixa como extremo num jogo que propõe essa reatividade muito rápida, veloz, né, para chegar na área adversária. Não sei como é que de fato vai armar, já pensando, já conjecturando aqui uma Série A, talvez o Pedro Henrique jogar um pouco mais por dentro, porque a gente lembra, Armando, a melhor época do Ceará na Série A foi quando você tinha um Léo Chu muito espetado e você tinha o Saulo fazendo um corredor na época do Guto Ferreira. Por quê? Era um time totalmente com as linhas baixas e saindo com velocidade nos seus extremos. Por característica, o Pedro Henrique não tem, mas tecnicamente é um cara, como eu falei, que sabe ler bem o jogo e vai ser importantíssimo para a gente da temporada. Mais ou menos isso. Eu entendo o Carlos Henrique, que é independente do 9, do 10, do extremo, do volante. Eu tô falando de efetividade. E referência. Então o Ceará precisa da sua referência. A gente sabe que são características diferentes, eu sempre pondero isso. O Fortaleza precisa estar no 9, o Ceará precisa estar no 9, precisa ter alguém que está botando a bola para dentro toda hora. Não importa se é um lateral ou se é um volante. Se o volante tiver com uma média de 1 gol partida, tá lindo. E eu entendo essa questão de referência. Mas eu acho que o Ceará ele precisa buscar isso dentro do elenco. E claro, tem janela agora, vai fechar a janela, qualificar. Todo mundo tem que qualificar. O Ceará vendeu bastante, não fez loucura inicial na janela, não teve aportes, não teve compra. E isso foi muito bom. Então eu acho que o Ceará pode ir ao mercado, pode qualificar. E o Pedro, claro, está sendo feliz, está fazendo gols. E é isso que importa. Um atleta que tem uma bagagem de Corinthians, um time grande, um time de pressão, e que dentro do Ceará a bola vem entrando, ele vem fazendo os gols. Isso é muito importante para a equipe alvinegra. Rapidinho, cara, o que eu acho interessante é a pessoa do Rômulo, né? O Rômulo no Palmeiras, pelo menos no Novo Horizontino lá, ele jogava mais como camisa 10. Acho importante destacar o Rômulo, que é um cara que vem para fazer essa posição de 10, né? E aí ele entrou como aberto no lugar do Fernandinho. É interessante ele fazer isso no Palmeiras, mas ele não se sentia bem, não performava bem, por isso que ele perdeu o rendimento no Palmeiras. Mas o que é que eu quero destacar o Rômulo? O Ceará, como o Léo Condé começa a encaixar algumas peças, ainda tem muita gente para entrar e ser testado, né? Martínez, o próprio Galeano, que jogou pouco, o Rômulo. Então são jogadores que vêm a agregar, porque o Léo Condé ele encaixa um padrão tático e algumas peças, mas o Ceará eu acho que tem como crescer ainda com esses jogadores aí pedindo passagem. E aí a gente fala que o Ceará tem um tempinho agora para descansar, só joga daqui a uma semana, no próximo sábado. Pelo Campeonato Cearense, o adversário ainda deve ser definido, ainda vai ser definido, mas um tempinho, inclusive, pro Léo meio que arrumar ali e ver o que é que ele vai colocar de melhor nesse jogo, né, irmão? Diferente do Washington, eu já ligo aqui a minha corneta pro Galeano, já vi o início ali, já vou, tira ele daí, pelo amor de Deus, já teve uma mini sequência, foi pouco. Sim. Mas você já vê, o cara mostra ali um pouquinho, muito complexo, muito protocolar, não faz a bola entrar. Acho que essa fala é boa sim para o Rômulo, é boa sim para o Martínez, que precisa de minutagem, sim, não teve minutos. E aí eu acho que o Léo é fundamental, o Léo Condé, ele é a base, ele é o pêndulo de sustentação de tudo isso, porque ele dá uma sequência
pegando aí confiança de alguns atletas e ele não esquece disso, que ele precisa dar minutagem. Diferente do Vojvoda, e eu acho que aqui é impossível a gente não comparar, que é um cara que roda o tempo todo dentro dessa salada de fruta, ele não consegue dar sequência. O Léo, ele mescla essa sequência, por exemplo, do Pedro Henrique, que vem fazendo gols porque tá jogando e é o titular e consegue ter essa minutagem bacana, mesclando com a entrada desses atletas que também precisam dessa minutagem. Então ele cria a espinha dorsal e vai buscando a opção. Eu acho aí parabéns pro Léo Condé nesse início de temporada. E aí fomenta o que o Armando fala, acho que a única posição talvez o Léo tinha dúvida era no segundo volante, que ele começa com o Sobral, começa a temporada, dá a sequência. E tinha que ser o Sobral, veio pra isso. E aí com o Lourenço, acho que o Ceará ganha muito na parte construtiva, você vê o restante das peças, elas se mantêm, né? Então, como a Armando falou, existe um espinha dorsal e o Léo gosta, de fato, de manter. O Ceará terminou a Série B, o torcedor sabia decorado quem eram os 11 que começavam. Então é o perfil de fato dele, dá sequência, dá confiança, isso é importante para um time que mudou bastante, né? Você precisa ter ali uma espinha dorsal, ela é muito importante. E aí eu destaco, acho que a temporada começa muito boa, os dois laterais, né? São posições carentes no futebol brasileiro. Você vê o Fabiano, um cara físico, um cara que sem a bola, de fato, difícil penetrar. O extremo que cai pelo lado dele vai sofrer. E você vê o Matheus Bahia iniciando o ano voando, cara. Matheus Bahia é dentro, direto, dobrando ali com o Fernandinho, indo na linha de fundo, fazendo recomposição. Então, vale destacar aí os dois laterais do Ceará muito bem consistentes. E aí, claro, esse fim de semana a gente deve ter a definição do adversário do Vozão pelas semis do Campeonato Cearense. Claro que a gente vai trazer tudo aqui na semana que vem, já repercutindo o jogo que acontece no próximo sábado já é o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual. Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta. Tem Fortaleza, tem Joga Bonito, tem muita coisa legal pra gente trazer aqui. Até já. De volta com a Arquibancada, para você que está nos assistindo, chegou agora, seja muito bem-vindo à tela da Band. Se chegou agora, como eu falei, vai lá no YouTube, volta o começo da transmissão e assiste a Arquibancada desde o início. A gente já falou do Ceará e vai falar nesse bloco do Fortaleza, mas primeiro, vamos àquele quadro que a gente gosta pra caramba, que é aquela resenha que a gente traz, que é o Joga Bonito. Dessa vez o Armando foi de novo, viu? O Armando tá quase pegando a titularidade do quadro. Confia pra tu ver. Confia. Dessa vez tá bem entregue. Tá bem entregue. Dessa vez ele entrevistou o Clodoaldo. Como é que foi? Conta como é que foi a experiência, cara. Cara, muito bacana, né? O Clodoaldo, um dos grandes nomes, né? Como a gente fala na reportagem, eu brinquei com ele. Não vou entrar aqui no mérito se número 1, número 2, número 3, mas com certeza tu tá no top 5 da história. Eu tenho essa fala fácil. E aí o primeiro, o segundo, o terceiro eu deixo aí pra mesa do bar, a galera discutir, ver quem é que é primeiro, quem é que é segundo, mas ele falou um pouquinho da história, falou um pouquinho da carreira, e aí foi muito bacana dividir esse espaço lá na Silveiras Club com o Clodoaldo. E essa é uma das propostas do Joga Bonito, porque a gente quer levar o convidado para ir lá dar um tapa no visual e conversar sobre futebol, que é o que a gente... Rapaz... Tem como bem, né? Será que tem Eu posso falar, assim, não vai ficar com raiva não, né, Clodoaldo? Diria um amigo meu, ele assim, sou barbeiro, não sou o Ifitangui, não. A Silveira deu uma melhorada Deu lá, uma melhorada, deve ter dado uma melhorada. Mas é isso, Joga Bonito, Armando Carvalho e Clodoaldo. Sente só essa daí, solta, tá? Fala, rapaziada, hoje estamos aqui na Silveiras Club em parceria com a Arquibancada na Band, com esse quadro irado, Joga Bonito. E o nosso primeiro entrevistado é ele, Francisco Clodoaldo Chagas Ferreira, o filho da dona Lúcia Maria, mais conhecido como Clodoaldo Matador. Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a zaga no chão. Clodô, tu é apontado como um dos maiores de todos os tempos do futebol cearense, mas pra ti, qual foi o atleta que a parada funcionou mais fácil, aquela parceria, aquele cara que era bom de jogar ao lado? Meu melhor parceiro de ataque foi o Vinícius, que a gente se entendia simplesmente só no olhar. A torcida do Fortaleza fez uma música, mas em algum momento tu olhou pro Castelão, para aquele mar branco ali lotado, e aí você disse, caraca, essa música é pra mim, isso é comigo. Em que momento essa ficha caiu? Todo jogo, pra mim,
Era a primeira vez que eles estavam cantando aquela música. Até que uma hora chegou que eu coloquei na cabeça, pô, os caras estão cantando minha música, eu não posso deixar eles voltarem para casa chateado. Então eu fazia de tudo dentro do campo para fazer os gols, para dar assistência, para que o nosso torcedor do Fortaleza pudesse voltar para casa feliz. Terror, Clodoaldo é matador. Terror, Clodoaldo é matador. Quero agora agradecer todo mundo no Instagram do Arquibancada, na Band, que mandaram muitas perguntas, mas a pergunta escolhida, melhor pergunta, professor Daniel Rocha, treinador, trabalha hoje no América de Natal, ele perguntou o seguinte: Clodoaldo, a cavadinha, aquilo foi uma inspiração, tu aprendeu com alguém? Cara, essa cavadinha, eu acho que foi mais um dom que Deus me deu. Essa cavadinha já saía no futsal, né? A partir do momento que fui pro campo, ela ficou mais fácil, porque a trave era maior. E graças a Deus, essa cavada aí saiu muitos gols e ficou conhecida. Terror, Clodoaldo. Duas perguntas agora objetivas, duas perguntas mais sérias, fique à vontade para responder. Algum arrependimento da sua carreira? Cara, não sei se é arrependimento, mas é que hoje eu quero falar que se eu machuquei algum torcedor do Fortaleza em algum momento, jamais foi minha intenção. Como é que você gostaria de ser lembrado pelo torcedor cearense? Aparece alguns memes, né? No início eu ficava chateado, hoje não, porque eu amadureci. Foram erros que eu cometi no passado, mas todo mundo tem a oportunidade de mudança e graças a Deus hoje eu sou outra pessoa. E eu queria muito ser lembrado no futebol cearense pelas coisas positivas que eu fiz dentro de campo, principalmente pelo Fortaleza. Essa foi a primeira entrevista com o baixinho Clodoaldo. Essa parceria do Arquibancada na Band com a Silveiras Clã. Terror, Clodoaldo é matador. É, o matador Clodoaldo lá nas Silveiras, fazendo todo esse aparato, digamos assim, na aparência, tá dá melhorada, né, mano? É, o quadro Joga Bonito, como o pessoal brincou, ele tem o lado da beleza, mas tem o lado de dentro de campo, né, Washington? Que ali com certeza. Não, da beleza, Ah, tá. ele Acho tá que- fora do Joga Bonito, mas acho dentro de campo Não ele tinha é um jogador melhor pra Ele é um iniciar o monstro. quadro como joga bonito, né? O Clodoaldo, pra mim, é o top 1, tá, mano? Pra mim, o Clodoaldo é o diferente, é o craque, né? O cara que faz o algo diferente, que é o diferencia dos outros jogadores. Então, começamos aí com o pé direito, sem dúvida. Ele é um cara Verdade, né? Ele é um cara espetacular, o Clodoaldo, assim, eu já tive o prazer de trocar algumas ideias, é um monstro, né, cara? Pra mim também, que eu vi o top 1, é claro que eu não tenho problema nenhum de falar. Magno Alves, pra mim, Sim. que eu vi aqui um absurdo, totalmente fora do normal. Outros atletas que eu escuto meu pai, os mais antigos, falar. O Gildo pelo Ceará, Hamilton pelo Fortaleza. Então, assim, eu acho que é muita gente envolvida pra gente cravar, mas que meus olhos viram, Exato. com certeza Nossa disso, geração, não tem minha dúvida. geração, eu não vi nada igual ao Clodoaldo. Só pegar esse gancho do Magno Alves, que voltou a jogar bola agora, depois da filho aposentadoria, dele, né? Aguenta, será, Washington? Cara, ele é diferenciado, né, cara? deve Tecnicamente, ser algo- lógico que a rotação é diferente, né? Mas o Magno tem que respeitar jogador de seleção. O Ari tava até falando pra gente que... ele disse pro Magno, só vou lhe contratar se você for o artilheiro do campeonato, não quero outra história, não. Aí o Magno disse, eu só vou pro seu time se eu for artilheiro. Eu vou linkar, cara, não vou perder a piada. Fez mais barulho o Magno do Atlético Cearense do que o Galhardo no Santa Cruz aqui no Fortaleza. Com toda certeza. Pronto. Com toda certeza. Não quiseram apresentar o Galhardo da Cruz, Neymar, né? Todo mundo tá Transmissão. falando dele, pô. Todo mundo tá Aí falando quando dele foi aqui. ver no aeroporto, 15 torcedores. Vamos nessa, falar do Fortaleza, o tricolor de aço, que vem numa sequência não muito boa, né, Armando? Acho que tem tempo que o Fortaleza não perde 3 seguidos. E aí a situação começa a complicar, que a gente estava até conversando, porque, vai lá, o Vojvoda muda de time todo jogo. E o time não pega uma consistência. É normal dele, porque ele tem bons resultados, mas até que ponto isso é válido? Até que ponto isso vale a pena, entendeu? Como é que tu vê isso aí, cara? Minutos atrás a gente falava aqui do Léo Condé, que dá uma sequência, né? E aqui no off a gente estava conversando que você tem duas filosofias de trabalho muito distintas. Se você pegar por um lado Rogério Ceni e Vojvoda, que gostam de trocar o time o tempo todo, entra 11, sai 11. Você pega um Jorge Jesus do outro lado, que já deu entrevistas polêmicas dizendo, cara, não tem que nada que descansar. Vai jogar os 11 titulares, vai descansar e joga os 11 titulares de novo. Então, assim, são filosofias de trabalho diferentes.
e como o Washington dizia aqui no off, né, muito vitoriosas, ambas as filosofias, você precisa achar esse ponto do doce. Eu fiz essa análise para dizer que o Vojvoda não é estranho dentro do recorte de trabalho dele no Fortaleza, essas 3 derrotas consecutivas, a gente já teve isso. Em outros momentos, início de temporada, é normal. Levar uma goleada dentro da era Vojvoda de 6-0, 5-0 é normal. Por quê? Porque ele troca muito, ao passo que a gente sabe que ele tem um trabalho extremamente sólido também vitorioso. Então, assim, a gente quer dizer que a gente já viu esse filme, mas a gente não pode normalizar, perder um clássico, depois perder para o Altos e depois vir dentro do Castelão e perder para o Vitória. E diga-se de passagem, um excelente Vitória. Tenho certeza que o Washington vai falar isso aqui. A gente consome muito futebol, a gente assiste muito futebol, mas quando a gente vê um Carpini mexendo com qualidade, quando a gente vê um Wellington Rato no banco, eu acho que a gente precisa falar também do Vitória que ganhou do Fortaleza e não só do Fortaleza que teve sua 3ª derrota consecutiva. E a gente estava vendo aqui, Washington, um grande passo do Davi Luiz nessa jogada. O Davi Luiz deu uma evoluída, né, nesses 2 jogos que ele foi titular e tudo mais. Como é que você vê? Acho que é o que se espera, né? O Davi... E aí eu gosto sempre de analisar olhando um copo meio cheio, né? E aí a questão da dupla de zaga é muito interessante quando você analisa o modelo de jogo com essa dupla de zaga. Você vê que os zagueiros, eles sobem em linha e começam a construir. Você vê o Gaston, inclusive o passe pro Breno aqui, né? Que o goleiro saiu, foi o passe do Gaston. Davi Luiz também pifando algumas bolas. Então você vai ver um time muito mais construtivo. E aí o Armando foi muito feliz. Eu não vi... comentários valorizando o time do Carpini, cara, um time muito bem treinado, muito bem postado, é um time que está invicto há vários jogos, então faltou o Fortaleza de fato performar melhor, mas você tinha um time muito bem montado, um time com elenco, como o Armando falou no segundo tempo, entrou o Gustavo Silva, que é o famoso Gustavo Mosquito, entrou o Wellington Rato, o Carlinhos, que veio do Flamengo, né, que também está na elenco do Vitória, então é um bom time. Óbvio, acho que falta pro Fortaleza o que é que se espera muito. Mas contratou pouco, então o conjunto é para estar muito forte. Mas calma, gente, ainda é início de temporada, tem que se olhar, novamente, gosto de olhar cheio. Dupla de zaga mais construtiva, minutagem do Caleb é muito importante, não é ainda o Caleb que a gente espera, mas ele ter essa minutagem é importante para gerar confiança e o momento agora de começo de temporada. O momento agora de errar, de dar minutagem de confiança para esses jogadores é agora. Então, assim, acho que foi um jogo que o Fortaleza poderia produzir mais, sem dúvida, mas não é terra arrasada. Como a Armando falou, é natural. Nesse início de temporada, nós comentávamos isso no começo do ano passado. O Fortaleza também teve uma sequência ruim. E o ponto interessante é que o Fortaleza do Vojvoda esse ano, ele vai ter que mudar uma postura pelas contratações, nós já falamos aqui. As contratações foram para tornar o time muito mais propositivo, muito mais de posse de bola. Davi Luiz, Gaston, Paul Fernandes, são jogadores que gostam de ter a bola, né? Então, é uma mudança já de postura comparada a 2024. Então, apesar de manter um elenco, você muda um padrão tático, né? Diferente. Então, calma, né? Acho que não é momento, né? Que eu já vi até arrasada, crise, não é o momento para isso. Mas, óbvio, é momento pro Vojvoda ali seguir uma linha de raciocínio. Vai continuar mexendo, como é o padrão? Vai dar sequência? Talvez, acho que dar sequência nesse momento, dar confiança pros 11 iniciais, acho que seria importante diante dessa fase. E aí a gente tem nos 2 próximos jogos do Fortaleza, um pelo Cearense, no fim de semana, semifinal também no próximo sábado, daqui a uma semana, e outro na quarta-feira contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste. Então, são jogos que o Fortaleza precisa se firmar novamente, precisa voltar a vencer, porque de uma forma ou de outra, mesmo performando bem, a gente sabe que essa sequência negativa atrapalha, né, mano? Quando a gente assiste a crítica cearense, né, eu não gosto de ver o eixo falando do que não entende, que é de futebol cearense, mas ver nossos colegas de trabalho falando dessa sequência negativa, a gente vê um paralelo de discussão, Carlos Henrique, entre individual e coletivo. Não pode falar que o erro é individual porque 3 jogos, claro que o erro é coletivo. Cara, o Zé Wellison deu o gol. Ele deu o gol. Lá no racha a gente brinca e diz assim, ei Zé Wellison, veste a camisa do Vitória aí que é melhor, porque tu tá o inimigo dentro do nosso lado, é melhor tu vestir logo a do outro que a gente sabe que tu joga Vitória. Então ele deu o gol. Então você não tem como desassociar uma coisa da outra. O conjunto não tá legal? Não tá legal. Presidente, CEO Marcelo Paes já veio a público, já assumiu responsabilidades. Vojvoda na coletiva, gostei da postura dele. Não gostei do Vojvoda dentro das mexidas, principalmente dentro das 2 mexidas. Confesso que não entendi Kusevich e Pochettino entrando inicialmente, realmente não entendi. Fortaleza estava num momento ali que já era muito atacado, acho que ele poderia tentar essa mudança de cenário.
mas o Zé Wellison vai dar o gol. Isso, numa partida de 2-1, você dizer que um erro individual não interferiu, claro que interferiu. Se ele não dá o gol, era 1-1. Então eu acho que é uma mescla de erros individuais que é óbvio que precisa ser resolvido internamente. A gente comenta, Carlos Henrique, Washington, eu, com os elementos que a gente vê em campo, com que as câmeras filmam, com que o PP passa pra gente, o que todo mundo vê no Castelão é o que a gente fala. Mas uma sequência negativa dessa precisa, dentro de casa, lavar roupa suja e ver o que é que não tá legal. Porque o elenco do Fortaleza não foi montado para esse tipo de coisa. Poxa, nesses 2 minutos que ainda resta pra gente, o que é que você espera desse duelo do fim de semana do Fortaleza pelo estadual? A gente ainda não sabe quem vai ser o adversário. A Fortaleza entra como favorito e com a obrigação, né, pelo todo o seu poderio técnico e financeiro, né, investiu para de fato entrar à frente de todas as competições, é muito importante. E também faz a Copa do Nordeste, um jogo de recuperação, né, já que teve a derrota contra o Altos, na qual o Fortaleza também entra, né, como favorito. Na verdade, nesse início de ano, toda a competição o Fortaleza entra bem como favorito, né, formou um elenco para isso. Então eu acredito que é uma fase, vai mudar, vai conseguir ganhar e performar bem, e aí a calma voltar a reinar. É isso, e você? O que é que espera? Precisa entrar no trilho novamente, buscar o caminho da vitória, porque sem vitória a gente não fala em reconstrução, a gente não fala em confiança. Confiança essa, que é muito abalada desde o Clássico. A gente falava, não vale nada. Vale sim muita coisa. A gente sabe que o Clássico mexe com a estrutura e tá aí o que aconteceu depois do Fortaleza Ceará. Você vê o quanto um Clássico, uma derrota no Clássico pode atrapalhar, né? Porque foi exatamente depois da derrota pro Ceará que o Fortaleza emendou essa sequência de resultados negativos. E claro, que o Arquibancada vai repercutir tudo isso e muito mais durante toda a semana nas redes sociais, também aqui no nosso programa de sábado, no Jogo Aberto, a gente está aqui sempre na tela da Band, trazendo essas informações para vocês. Vem na 2 aqui para mim, a gente está ficando por aqui, mas vou dizer para você, ó, vai ter novidade ao longo desse mês, viu? Novidade. Fica ligado que a Band vai trazer para você. Um abraço, até semana que vem. Eu ia dizer Jogo Aberto. Arquibancada vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta. Conta sempre com a gente, você que curte futebol. Um abraço.